Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Anutri Taon, que é uma série de lives semanais onde eu ajudo mulheres a emagrecerem de forma descomplicada, definitiva, saudável e até a recuperarem aí a autoestima, que às vezes pode estar lá embaixo por conta do excesso de peso. A gente sabe que isso acontece muito. Então, tô aqui de terça e quinta. Terça-feira agora não teve live porque foi feriado, tirei um tempo para fazer minhas coisas, mas terça e quinta, meio-dia e meio, sempre tem live aqui para te ajudar a emagrecer de uma forma, como eu falo, definitiva, mudando não só o corpo, como também a mente, que é o principal que vai te fazer emagrecer de forma definitiva. Para quem não me conhece, eu sou a Alana, sou nutricionista, e o tema que eu vou falar hoje na live aqui é sobre a relação de comida e felicidade. Então, o nome aqui do tema da live de hoje é Comer me deixa feliz. Por que será que as pessoas veem, né, a comida, colocam ela num lugar de que eu preciso comer para ser feliz? Antes disso, vou te pedir, compartilha essa live, tem muitas pessoas que precisam ouvir o que eu vou falar aqui hoje. O excesso, né, o descontrole alimentar é uma coisa que afeta muitas pessoas, que tá fazendo muitas pessoas engordarem, se sentirem infelizes mesmo com o próprio corpo, e você pode estar ajudando muita gente. Já compartilha, comenta aqui o que você tá achando, o que você gostou da live, sugestões, vou adorar saber o que você tá achando. E se você tá me vendo essa live no gravado, coloca aí na descrição do vídeo, tem o link aqui para você me seguir no Instagram, que tá sempre rolando assunto de nutrição e de emagrecimento que pode te ajudar nesse seu desejo, nesse seu objetivo de emagrecer, tá bom? Então vamos começar. Quando a gente fala de emagrecimento, né, a gente tem que pensar que estamos falando de pessoas que têm dificuldade em controlar as coisas que comem, sim, né? Geralmente, quando a gente fala disso, a gente tá falando não é nunca de comida saudável, comida natural, comida de verdade. Geralmente, quem engorda tem um descontrole por comida processada, por açúcar, né? Por todos esses produtos alimentícios. E muitas pessoas, já ouvi, né, de algumas pessoas falando assim: olha, eu não quero emagrecer, eu nem vou tentar emagrecer, porque eu gosto muito de comer. Então, a minha dificuldade eu gosto muito de comer, então, imagina, ter que restringir as coisas que eu gosto muito, é muito sofrimento pra mim. Então, eu prefiro ficar comendo porque eu gosto muito de comer. E aí, a primeira coisa que eu tenho que te falar é o seguinte: todos nós gostamos de comer, eu também gosto de comer. A diferença é a forma como você enxerga a comida na sua vida. Qual o lugar que a comida ocupa hoje pra você na sua vida? Então, gostar de comer é uma coisa normal, todo mundo gosta, né? Agora, o excesso, quando a gente fica nesse excesso dessa procura pelo prazer excessivo da comida, que é o problema. O motivo pelo qual você está comendo é o problema. Você escuta também muito assim, né? Só se vive uma vez, então eu vou aproveitar aqui tudo que eu tenho pra aproveitar, eu vou comer tudo que eu tenho que comer, eu não quero esse papo de ficar tendo que deixar de comer as coisas que eu gosto, então eu vou aproveitar a vida, não quero nem saber de emagrecimento, tá tudo bem assim. Bom, a primeira coisa que eu tenho pra te falar é o seguinte: quando você pensa nisso, né, se você já pensou ou pensa dessa forma, né, de estou comendo, eu quero ter a liberdade de comer o que eu quiser, a hora que eu quiser, eu não quero ter regra quanto a isso. Bom, tudo bem. Se você pensa dessa forma e isso de fato te faz feliz, né? Por quê? O que é a felicidade? A felicidade, ela não tá resumida naquele pequeno momento que você comeu. Então, a felicidade é uma consequência de coisas que a gente faz na nossa vida. Então, pra mim, hoje, o que é felicidade? Felicidade, pra mim, é viajar. Eu gosto muito de viajar, de conhecer lugares novos. Felicidade é ter uma realização profissional. Então, eu me sinto feliz quando eu consigo realizar aquilo que eu me programei pra fazer. Quando eu alcanço um desejo, um sonho. Felicidade pra mim é estar com as pessoas que eu gosto, né? Curtir ali o momento com as pessoas que eu gosto. Então, a comida, ela é só uma das coisas da minha vida que eu gosto de fazer, que eu gosto de comer. Coisas específicas que eu gosto de comer. Mas isso aqui, ó, é um pedacinho da minha vida muito pequeno. Agora, quando você diz assim, né? Só se vive uma vez, eu quero comer o que eu quiser, não quero ter privação de nada. Pensa no seguinte: tudo que você tem como consequência desse comer exagerado, desse descontrole, o que você sente depois? Então, se você tem esse discurso de que
Vou comer o que eu quiser, não quero me preocupar com isso, estou feliz assim, e isso não te traz nenhum desconforto depois. Então, se você se sente mal porque comeu demais, de repente no outro dia, né, ou na segunda-feira, que costuma acontecer bastante, você tá com aquele estômago doendo de tanto que você comeu, você tá com azia, você tá inchada, você tá se sentindo muito mal por ter feito aquele exagero todo, você muitas vezes chora por causa disso, tá? Eu sei que muita gente já passou ou passa por isso, pacientes minhas passam por isso, né? Já comentaram isso, eu já fui assim, tá? Então, depois de um episódio assim que você passa por isso, né? Então, eu aproveitei, eu comi tudo que eu queria, sabe? Eu não me controlei quantidade, não quis nem saber. Quando eu fiz isso, então, no outro dia, como que eu me senti? Então, se você tem esse discurso de que comer é ser feliz, né? Então, eu não vou me privar porque eu quero ser feliz. E se toda essa consequência que você tem depois disso não te afeta, você acha que vale a pena tudo isso? Então, eu comi mesmo, comi demais, me senti mal, meu estômago doeu, eu fiquei inflamada, eu fiquei inchada. O que mais? Fiquei com dor de cabeça, né? Muitas vezes a gente tem dor de cabeça pelo tipo de comida que a gente come, sim. Enfim, passei mal, às vezes fiquei com dor de barriga, mas isso tudo valeu a pena porque eu comi o que eu queria. Então põe na balança. Se isso vale muito a pena pra você, então essa live aqui nem é pra você. Se tudo isso que você passa de ruim vale a pena, né, você comer fazer aquele exagero naquele momento, e se tudo isso que você tá sentindo tá valendo a pena, então nem precisa ficar aqui. Agora não, se você tem um incômodo com isso, então eu acho, às vezes, no momento que eu vou comer, que eu vou ter um descontrole, né, um episódio de descontrole ali, eu sinto isso de que tudo tá me convencendo para que eu preciso comer aquilo que está ali, e eu acabo comendo, e aí depois de um final de semana, depois de um feriado prolongado, né, como a gente teve essa semana, ou depois de um dia mesmo inteiro de exagero, comendo tudo que eu queria, sem ter controle de nada, eu me senti mal, eu senti que realmente isso tá fazendo mal pra mim, então, tanto fisicamente como mentalmente, então eu fiquei inchada, eu fiquei com azia, eu fiquei me sentindo mal mesmo, fiquei com dor de cabeça, eu fiquei pensando nisso, isso me deixou triste, eu chorei por causa disso, então isso não pode ser uma coisa boa, né? Então vamos definir aqui. Se tudo isso você fez e você sentiu que as consequências que isso te trouxe te deixou mal, te deixou triste, te deixou infeliz, então aquilo ali não é sinônimo de felicidade, né? A gente precisa, Elana, mas é a exceção, não posso nunca comer então o que eu gosto, que você tá falando, então, meu Deus, você é muito restritiva, que dieta restritiva é essa? Não é isso que eu tô falando. Quando a gente faz exceção, a gente entende que é muito diferente que acontece esse processo. Tanto é que quando você faz uma exceção bem feita, exceção de verdade, você não sente culpa pelo que você fez. Você come, tá tudo bem, é sua exceção, tá tudo certo. Agora, quando você fica o tempo todo pensando nisso, que quando você faz, você sente essa culpa, geralmente é porque você está exagerando, você está com esse descontrole. E sabe por que isso acontece? Nós temos sabotadores na mente. Então, vocês sabem que aqui eu falo o tempo todo que para você emagrecer de forma definitiva, você precisa modificar a sua mente, o seu pensamento. Então, a todo momento que isso acontece, quando algo te convence a comer, é o seu sabotador. Existem vários tipos de sabotadores, né? Em várias situações que vão te convencer a comer. Se a gente for pensar o ano inteiro, né? Desde janeiro até dezembro, a gente tem várias situações, né? Que vão ter comida ali, comida processada, comida industrializada, muito açúcar, muita coisa que a gente gosta de comer, né? Mas que a gente sabe que não dá pra ficar abrindo exceção sempre, mas que vão ter sempre eventos desse tipo. A gente tem aí, né, próximo, acho que é semana que vem já que começa a Copa do Mundo. É mais um evento extra nesse caso, né? Porque é de 4 em 4 anos, que a sua mente vai tentar te convencer a comer. Tá? Isso vai acontecer, porque nós vamos ter os jogos, então normalmente o que acontece na Copa do Mundo? A gente se reúne, se reúne às vezes com os amigos, ou na empresa mesmo, ou com a família. Geralmente, se esse jogo for no final de semana, vai ser o dia inteiro de festa ali, as pessoas reunidas, vai tomar cerveja, vai fazer um churrasco, ou não, é na semana mesmo, e a gente vai fazer uns petiscos, vai fazer umas coisas diferentes. Entende como isso vai ser mais uma coisa na sua rotina ali, diferente? O que sua mente vai falar? Poxa, a cada 4 anos a Copa, né? Então, por favor, vamos
comer o que tem aí, né? Como se aquilo que vai ter ali, né, no dia, fosse uma coisa que, nossa, você nunca comeu. O que a gente vai comer no petisco da Copa? Um amendoinzinho, um queijo, que mais? Salgadinho, ou se for o caso de churrasco, enfim, vai ter alguma coisa ali, né, que a gente vai petiscar, né, que é uma coisa que tem em todo ano. Se você quiser comer, você pode comer. Não tem essa situação, né, de não, é porque é Copa, é cada 4 anos, eu preciso comer isso aqui de forma descontrolada, porque senão nunca mais eu vou ter essa oportunidade. Não, você tem a oportunidade de fazer isso quando você quiser. E é essa a diferença que você precisa entender, né? Quando a gente faz uma exceção realmente do que vale a pena pra gente, a gente sabe que aquilo ali que a gente tá fazendo não vai gerar frustração, culpa. Se fosse, por exemplo, uma coisa, estou viajando, vou comer alguma coisa diferente, né? Uma comida típica ali do lugar, enfim, algo que eu nunca comi, então eu decidi que eu vou abrir essa exceção nesse dia. Pronto, comi, me senti ao ponto da minha saciedade, satisfeita. Pronto, não gera problema nenhum, você não fica pensando nisso depois. Quando você fica pensando muito nisso, é sinal que algo não anda bem. Se toda segunda-feira você acorda com esse sentimento de que, poxa, exagerei, não deveria ter feito isso, gera esse sentimento de culpa e você sente todas essas sensações físicas também que eu falei no início, é sinal que algo não está bem. Quando a gente faz exceção, então vamos falar aqui, por exemplo, da Copa, né? A gente tem, se eu não me engano, é quase um mês, né? Que vai rolando os jogos, enfim. Mesmo que não seja o jogo do Brasil, muitas pessoas gostam de assistir, vai pro bar, enfim, reúne ali entre os amigos para assistir a Copa. E imagina, de um mês, né, que vai rolar esses jogos, vão rolar esses jogos, se toda vez você abrir essa exceção de petiscar, de tomar cerveja, de fazer coisas que você faria como exceção de verdade. Então, voltando na história do sabotador, o sabotador na sua mente, ele faz isso o tempo todo. Então, nesse momento, o que ele tá tentando te convencer é Copa do Mundo, é a cada 4 anos, você tá entre seus amigos, por que você não vai comer isso aqui agora? Aproveita, essa é a única oportunidade da sua vida. Não é uma mentira, né? E do mesmo jeito, nos outros acontecimentos do ano, acontece a mesma coisa. Então, você tem a Copa do Mundo, e aí pensa depois como que você vai se sentir se todas as vezes você abrir essa exceção, né? Ter esses episódios de exagero. Você vai terminar ali, já vai ser dezembro. Então, dezembro, o que a gente tem? Natal e Ano Novo. Antes de ter as festas de Natal e Ano Novo, o que a gente tem? Confraternização, amigo secreto, reunião ali de amigos, confraternização tanto de amigos como da empresa. Sempre tem alguma coisa a mais para você fazer. Então, você já soma ali também. Não, mas é final do ano, né? O evento do amigo secreto, vou deixar de comer isso? Imagina, não pode, né? A mente tá ali tentando te convencer que aquela é a única oportunidade, que você precisa fazer isso, que aquilo é uma vez no ano. Tá, só que aí a Copa já passou tentando te convencer da mesma forma. Então, esse discurso, ele sempre vai existir na sua mente, independente do evento. Só vai mudar o tipo do discurso, né? O que sua mente vai tentar te convencer. Então, nesse caso da Copa, é porque é a cada 4 anos. No caso do Natal, é porque é uma vez por ano, né? Uma data especial. O evento mesmo do Natal e do Ano Novo. Deixa pro ano que vem. Então, a pessoa fica ali desde a data do dia 24 até o dia 31, comendo como se não houvesse amanhã, porque é final de ano. Então, tem panetone, né, nessa época também. Então, vai tomar café? Coloca panetone, café da manhã, no café da tarde, né? E fora isso, né, os eventos então, teve lá a ceia de Natal. Durante a semana toda a pessoa, né, chuta o pau da barraca mesmo, chuta o balde, aliás. Chuta o balde e vai comendo até o dia 31. E aí pensa, não, segunda-feira, dia 1º, tô zerada, começa tudo de novo. Beleza? Muitas vezes tem gente que tá de férias, então tá viajando. Então não começou no janeiro. Quando acabar as férias, eu começo isso daí. Aí vem fevereiro, carnaval, né? Não temos mais pandemia, agora a gente vai poder comemorar. Enfim, não temos mais pandemia, não temos mais isolamento. Depois vem Páscoa. Gente, festa de São João sempre tem algum evento. Então, isso são os eventos, assim, que a gente imagina que são eventos fixos, né? Que são as datas ali do ano
que sempre acontece. Fora isso, o que você tem? Festa de aniversário, sempre tem alguém da sua família que tá fazendo aniversário, um amigo seu que tá fazendo aniversário, uma viagem que você vai. Soma tudo isso, quanto que dá? Quanto que dá isso no final do ano? A conta não vai fechar, tá? Então, o que você tem que pensar quando você pensa na sensação de prazer e felicidade é que a gente começou a dar um lugar para a comida que não é dela. E é isso que você precisa fazer, colocar a comida no lugar dela. Então, sim, para que serve a comida, né? Basicamente, prioritariamente, digamos assim, em primeiro lugar, para que serve a comida? A comida serve para nutrir, né? Então a gente come porque a gente precisa de nutriente, porque a gente precisa manter o nosso corpo funcionando. Existe uma função para a gente se alimentar, ok? Mas Alana, eu nunca vou poder comer por prazer, né? Não posso comer uma coisa simplesmente porque eu gosto dessa coisa? Pode, tá tudo certo, tá tudo bem fazer isso. Só que o que as pessoas começaram a fazer é tirar, né, esse lugar. Então tá aqui o prazer o tempo todo e a necessidade lá embaixo. Então, muitas vezes, troca uma coisa pela outra, né? Troca produto ultraprocessado, aliás, troca comida saudável, comida de verdade, por produto alimentício, comida ultraprocessada, açúcar, álcool. Tudo isso tá lá em primeiro lugar e a necessidade tá aqui embaixo. Então, quando a gente pensa assim, vamos pensar, por exemplo, no consumo de álcool. Então, eu consumo bebida alcoólica, mas eu não faço isso sempre. Então, assim, o que é necessidade? Eu preciso consumir bebida alcoólica sempre, todos os dias, todo fim de semana? Não preciso, não é uma necessidade do meu corpo, né? Mas eu gosto de vez em quando. Se eu tô numa reunião entre amigos, né? Quando eu tô... Tem períodos que eu falo, vou ficar sem beber 3 meses. Eu gosto de fazer isso às vezes. Mas atualmente não, eu tô cedendo em algumas situações. Então, eu penso assim, é necessidade pra mim eu beber sempre? Não. Quando que eu vou fazer isso? Quando for uma exceção mesmo, quando for um momento que realmente vale a pena. Eu não vou ficar bebendo na minha casa, no sofá da minha casa, à toa, sem necessidade nenhuma. Então, se eu vou fazer... Ou de repente, né, vou fazer um jantar especial em casa e quero tomar uma taça de vinho, eu tomo minha taça de vinho. Então, isso não é a minha necessidade, mas sim, a gente atende os prazeres da vida. Às vezes, o que a gente não pode deixar é isso superar, né, a sua necessidade. Vamos falar de outra coisa também, para você poder fazer essa analogia. Compras. Para que nós compramos? Então, a gente vai lá, tem o nosso dinheiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer com o nosso dinheiro é a necessidade. Então, eu preciso pagar minhas contas, né? Pagar minha conta de água, de luz, de gás, enfim, de internet. Isso é a minha necessidade. Eu preciso comer, né? Eu sempre vou priorizar o meu dinheiro para as coisas que são prioridades, né? Que são necessidades. Então, o dinheiro eu preciso para fazer essas coisas. Ah, mas isso quer dizer que eu nunca vou gastar com uma coisa que eu não tô precisando, né? A gente faz isso. Não, tudo bem. Às vezes a gente vai lá, compra alguma coisa que nem é uma coisa que a gente precisa, uma roupa, sei lá, um perfume, um sapato. Agora pensa se eu fizer isso todas as vezes. Então eu tenho as minhas obrigações, as minhas necessidades, mas não, se toda vez que eu tiver vontade de ir lá e comprar um sapato, comprar uma roupa, comprar um perfume, eu comprar uma bijuteria. Se eu fizer isso toda vez, sabendo que eu tenho ali a quantidade, aquele meu orçamento, comprometendo esse valor do meu orçamento, deixando de pagar as minhas contas, qual a consequência que eu vou ter disso? Isso vai me gerar felicidade? Não, né? Então, aquele prazer que eu tive momentâneo, ele não deve superar a necessidade. Então, a gente vai fazer isso. Então, a gente vai comprar um sapato quando precisa. Todo mundo faz isso, né? Muita gente faz. Agora, se eu deixar isso ultrapassar o limite, né? De eu ficar... Então, toda vez... Ah, não, mas eu gostei tanto. Você vai no shopping, né? Sei lá, onde você... Alguma loja. Mas eu gostei tanto desse sapato. Mas mês passado eu já comprei um sapato. Ah, mas eu gostei... Você vai em outra loja. Mas eu gostei tanto dessa blusa. Então, se você não tiver esse pensamento, esse sabotador também acontece nessas situações, né, sem ser de comida, o que você vai pensar? Ah, não, só se vive uma vez, eu trabalho pra caramba, então eu vou comprar isso daqui, né? Eu vou comprar porque eu vou me sentir bem, vou me sentir tão feliz. Tem tanta gente que é compulsivo por compra, acontece também, né? Ao invés de ser compulsivo por comida ou por álcool, a pessoa é compulsiva por compra. E o prazer que ela tem ali é de comprar.
né? Não é nem às vezes de compra, chega em casa, não abre, tá com a etiqueta, tá tudo lá, a pessoa nem usou aquilo que ela comprou, mas o prazer estava em comprar. Então isso superou a necessidade dela. Então, trazendo isso pra comida, isso vai acontecer. A gente é ser humano, a gente gosta dessas porcariadas aí, infelizmente, né? Eu gosto de um monte de porcaria que tem aí de produto alimentício ultraprocessado, eu não estou falando isso. Mas a gente precisa dar o lugar certo para cada coisa. Então, eu vou dar o lugar certo para minha comida de verdade, que é a minha prioridade. Sempre falo, né? Comida de verdade é prioridade, né? Então, enquanto isso não for prioridade na sua vida, esquece, acabou, não tem como você seguir com o seu processo de emagrecimento. Então, isso precisa estar em primeiro lugar, né? Aí, a sua vontade, o seu desejo de comer alguma coisa por simples prazer de comer, ele vem muito depois. Isso acontece pouquíssimas vezes, raras vezes, né? Então, se você tá na situação de que toda vez você não se vê restringindo algo, e restringindo, eu tô falando no sentido assim, ó, por exemplo, você tá lá na sua semana, e aí toda vez no seu trabalho, as pessoas têm alguma coisa ali diferente, te oferece, e você tá sempre cedendo. É só um pouquinho, é só um pedacinho, é só hoje, sempre acontece isso. Então, afinal de contas, se você for pensar, é só um pedacinho por dia. Você percebe o quanto isso deixou de ser necessidade e quanto você colocou isso como prioridade, né? Então, quando você vai fazendo isso, você vai reforçando esse comportamento e a comida está te controlando, né? Quando você consegue, fala, não vou fazer isso agora, pra que eu vou ficar ali todo dia na minha rotina fazendo isso pra quê? Só pra satisfazer um desejo momentâneo que eu quero ali no momento? A gente se acostumou a ter essas pequenas doses de prazeres momentâneos que a gente não suporta, né? As pessoas não suportam ficar sem certas coisas por um período. Então, quando você fala, olha, precisa diminuir farináceo, precisa diminuir açúcar, precisa diminuir ultraprocessado, você come demais. A pessoa é pior do que xingar a mãe dela, por quê? Foi acostumada a fazer isso, acha que esse é o normal. Então, quando você não mudar a sua visão de que o que você faz hoje pode ser comum, tem uma diferença. Pega essa ideia aqui agora, até anota se você quiser. Existe uma diferença entre uma coisa ser comum e uma coisa ser de uma coisa ser comum e de uma coisa ser normal, tá? Tem uma diferença entre essas duas coisas. O que é uma coisa comum? Uma coisa comum é uma coisa que todo mundo tá fazendo, que todo mundo faz, que é comum você ver por aí, tá? Uma coisa ser normal significa que aquilo é o certo de fazer. Então, ser comum comer tudo isso, comer isso constantemente, como as pessoas fazem, não significa que é o certo de se fazer. Então, sim, você precisa reduzir essas coisas por conta que você tem um objetivo, você tem que cuidar da sua saúde e você precisa entender que a vida não é feita só de prazer o tempo todo. A gente tem obrigações, a gente tem regras, né? A gente precisa sim se privar de algumas coisas para ter outras, é assim que funciona. Então, se você pensa assim, né, como eu falei no começo, de que a vida é uma só, que eu não quero me privar, que eu quero fazer tudo o que eu quiser, tá tudo certo. Só que você precisa bancar as consequências disso. Você banca a consequência disso? Se você faz isso, tá tudo bem, tá? Agora, o que não dá é pra você ficar fazendo essas coisas, né? Tendo esse pensamento e se lamentar por não estar conseguindo algo que você tanto deseja, né? Que é, pra muitas pessoas, mulheres, né? Eu falo muito pra mulher aqui, que estar mais magra, estar mais leve, estar melhor com o seu corpo, estar com a sua saúde em dia, né? Conseguir estar mais disposta a fazer uma atividade física sem estar o tempo todo lá muito cansada. Aliás, o cansaço, também o cansaço, né, mental, aquele cansaço que você dormiu horas ali, você já acorda cansada. Isso interfere muito na sua qualidade de vida, isso tem tudo a ver com a alimentação que você faz, com o estilo de vida que você tem. Então, assim, tudo que a gente vai fazer na vida, que a gente escolhe, a gente tá deixando de fazer outra coisa. Então, quando eu escolho uma coisa, eu tô deixando de fazer outra. Não tem como ser diferente disso, tá? Então, se você tá entrando hoje, não, eu decidi que eu quero emagrecer, só que assim, eu quero fazer tudo igual que eu fazia antes, só que um pouquinho menos. Não vai adiantar,
tá? Então, pra você, por exemplo, essa coisa de comer essas coisas, né, em excesso, eu como em excesso, mas eu quero comer um pouquinho um pouquinho de cada coisa. Será que não dá pra emagrecer assim? E aí eu vou te fazer você pensar numa coisa. Quanto tempo da sua vida você tentou fazer desse jeito e não conseguiu? Você tá tentando fazer isso o tempo todo, né? Até o momento de você chegar aqui com excesso de peso, provavelmente você já tentou fazer isso de comer um pouquinho de cada coisa e emagrecer. É o que a gente pensa primeiro, né? Acontece que esse tipo de alimentação, né, que te faz exagerar, porque ninguém exagera em comida de verdade. Geralmente é só porcariada mesmo. Isso não foi feito para você comer pouco, tá? Quando a indústria faz isso, ela faz de propósito para você comer muito. Então isso não é culpa sua. Então não tem essa de, mas é que eu não consigo me controlar. Isso deve ser um problema meu, pessoal. Eu sou alecrim dourado, que só eu tenho esse problema. Gente, isso acontece com todo mundo, tá? É só você continuar consumindo isso constantemente, começar, né, quem não consome, que você vai ver como em pouco tempo você vai se tornar dependente disso. Aí eu te pergunto, é legal ser dependente disso? Isso é liberdade? Então, essa confusão, né, de que isso é liberdade, pensa bem se isso é liberdade. Isso é uma prisão, você tá dependente de comida de verdade não, né, de porcaria pra ser feliz. Você tá dependente de açúcar, tá dependente de ultraprocessado para ser feliz. Isso não pode ser felicidade. Isso não pode ser liberdade. Quando a gente é livre, a gente tem poder de escolha. Então, tudo bem. Se eu estou consciente das minhas escolhas e eu sei que esse é o momento de fazer a minha exceção, não vai ter essa de eu não posso comer isso porque isso faz mal. Eu escolho comer isso e você vai fazer isso no ponto da sua saciedade. Como eu sempre falo, né? Vai comer, não vai se sentir culpada, vai comer até o ponto da saciedade, você não vai exagerar. Só que até o momento de você chegar e conseguir agir desse jeito, você precisa entender que você vai precisar fazer modificações no que você faz hoje, tá? Então, deixar de comer algumas coisas é preciso para que você acostume o seu cérebro e o seu corpo, né? Colocar coisas no lugar disso, né? Então, se eu tenho ali a prioridade da minha alimentação é sempre coisas que não são naturais, eu vou precisar fazer, né, esse balanço. Então, aqui vai ficar o meu prazer e aqui vai ficar a minha necessidade. Então, eu vou começar a trocar, colocar mais do que eu preciso e menos do que me dá prazer, né? E aí você vai entender também com o tempo que isso é relativo, né? Quando você começa a se alimentar de uma forma melhor para o seu corpo, você começa a entender que nem tudo aquilo que você vê como coisas que são necessárias, elas não são prazerosas. Comer saudável também pode ser prazeroso, tá? Tanto prazeroso ali no sabor mesmo, que você começa a sentir o gosto que as coisas têm de verdade, né? Que o alimento tem de verdade, que a comida ultraprocessada, esses aditivos químicos tira da gente esse gosto, esse paladar. E aí você vai entender que isso também é prazeroso. E outra coisa, você vai entender que o resultado que isso te traz é prazeroso. Então, depois que você faz uma semana, 15 dias ali que você fala, nossa, eu tô me sentindo tão bem, eu não tô tendo mais enxaqueca. Eu tenho aluna que deixou de tomar remédio para enxaqueca, porque mudou a alimentação. Sabe o que causa enxaqueca, inflamação, né? Os ites da vida, bronquite, sinusite, rinite, tudo isso. Quando a pessoa diminui o consumo de farináceo, por exemplo, que é o que tem farinha de trigo, né, principalmente, ela percebe, né, a melhora em tudo isso. Então, ela deixa de ter todas essas coisas ruins que sente quando você tem esse tipo de inflamação, que pra ela, deixar de comer aquelas coisas não é nada perto da sensação de prazer que ela tem, não tendo que tomar aquele remédio, não tendo que ficar com aquela enxaqueca insuportável, que ela não consegue às vezes trabalhar, não consegue dormir direito, não consegue ficar na luz, porque isso incomoda muito. E, gente, tem total a ver a alimentação. A alimentação que a gente faz influencia em muitas inflamações que a gente tem, tá? Então, sentir essa sensação de prazer, pra ela é mais feliz isso do que continuar com aqueles mesmos, mas aí nunca vai comer pão. Pra essa pessoa, isso não faz diferença, entendeu? Ela prefere ficar sem comer o pãozinho, ou a bolacha, ou o bolo que tem farinha de trigo. Ela vai fazer isso raras às vezes, né?
vai fazer isso raramente, porque ela sabe que quando ela come, isso inflama. Isso dói a cabeça dela, né? Ela tem que tomar remédio. Então, ela prefere a sensação de não sentir isso do que deixar de comer. Então, aí ela vai colocar outra coisa no lugar. Então, não é que você vai deixar de comer isso e não vai comer mais nada. O que as pessoas erram muitas vezes é isso. Então, tá, Luana, você tá falando que eu preciso diminuir açúcar, que eu preciso diminuir produto alimentício, que eu preciso diminuir farináceo, coisas com farinha de trigo. E aí, o que eu vou comer? O que eu vou comer? Você tá doida? Você vai comer comida de verdade. E é isso que as pessoas não fazem, né? Elas querem diminuir o que é ruim e ponto. Eu vou emagrecer comendo tudo que eu como hoje, só que numa quantidade menor. E aí é que tá o erro. Porque o seu corpo não entende desse jeito. Você tá dando o mesmo estímulo daqueles mesmos compostos que tem ali, tá sempre presente no seu corpo. Você vai dar pequenas doses diárias daquilo no seu corpo o tempo todo. Isso não vai resolver. Você vai diminuir calorias, ok, vai emagrecer um pouco. Só que você vai ficar buscando essa comida o tempo todo. Então você não vai conseguir comer pouco. Logo você vai voltar a comer muito dessas coisas. Então reduzir o que é ruim, né? Só reduzir o que é ruim não resolve nada. Então, se eu tenho uma dica aqui para dar para você dessa live ao invés de você fazer isso, né, ir reduzindo, comendo menos dessas coisinhas que são ruins, né, esses produtos alimentícios, é você incluir outras coisas. Então, você vai sim diminuir essas coisas no início. Muitas pessoas vão deixar de comer porque vão sentir o prazer que isso dá, tá? E aí você vai colocar outras coisas no lugar. Porque se você não nutre o seu corpo, então eu tirei um monte de coisa, né? Reduzi calorias da minha alimentação, não coloquei nada no lugar. Não coloquei fruta, não coloquei vegetal, não coloquei proteína, não coloquei nada. E aí eu acho que eu vou conseguir seguir desse jeito. Não vai, tá? Então você precisa nutrir o seu corpo com o que realmente serve pra ele, com o combustível certo pra ele, pra que ele entenda que essas outras coisas aí já não são mais tão necessárias. Então, esse é o erro, né? Não é apenas comer de tudo, então eu não vou deixar de comer meu pão, de comer meu chocolate, de comer, sei lá o que, minha cerveja. Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir só um pouquinho cada dia, porque aí eu vou conseguir fazer isso de maneira tranquila, né? Porque quanto mais eu diminuir, melhor eu vou reduzir as calorias no meu dia e tá tudo certo e não tá tudo certo. Se você diminuir essas coisas comendo um pouquinho de tudo, como as pessoas gostam de falar, e não incluir o que realmente importa, o que realmente é necessidade para o seu corpo, você não vai conseguir ter esse equilíbrio. Porque o equilíbrio, né, ao contrário do que muita gente pensa, não é fazer 50-50. Então, eu como 50% de porcaria e 50% do que importa, que é comida de verdade. Não é isso, tá? Equilíbrio é você conseguir fazer as exceções apenas no momentos que são exceções, né? Colocar a exceção no lugar dela, colocar a comida de verdade no lugar dela e colocar também a comida no geral num papel que é da comida. O papel da comida não é me deixar feliz, né? Então, voltando ao que eu falei no começo da live, e até te perguntar, o que deixa, eu até falei o que me deixa feliz, né? O que deixa você feliz? Se você responde essa pergunta dizendo que é comer, algo tá muito errado, porque o papel da comida não é esse. O papel principal da comida é te nutrir. Sim, existem coisas que a gente come que não são comida, que são produtos alimentícios que nos dão prazer, mas que tá lá embaixo, ó. A necessidade tá aqui. Então, colocar a comida como o centro das atenções da sua vida, muitas vezes pode estar te fazendo engordar mesmo, porque é a coisa mais importante pra mim. Imagina, eu quero viver. A vida é uma só se vive uma vez, eu vou comer. E aí qualquer situação que você tiver vai ser motivo, né? Como eu dei exemplo da Copa, dei exemplo do Natal, festa junina, carnaval, aniversário, viagem. Tudo isso vai ser um momento que, meu Deus, eu não posso perder essa oportunidade, porque seu sabotador tá ali o tempo todo tentando te convencer que realmente você vai ser uma doida se você rejeitar isso agora, sendo que são coisas que você pode fazer a qualquer momento, né? Qualquer momento você pode ir lá e fazer um churrasco, comer um petisco, qual você vai comer na Copa. Não existe você... parece que aquele momento ele nunca mais vai acontecer. E aí você foca o prazer do momento naquela comida, né? Voltando, né? O que é felicidade nessa situação da Copa que eu dei de exemplo, que eu dei como exemplo? Você estar naquele momento reunido com seus amigos, com a sua família, tendo mesmo o jogo da Copa ali, que é divertido, né? A gente coloca roupa, a gente
pinta a cara, faz maquiagem, dá palpite no jogo, enfim, é um momento de diversão. Então, esse deveria ser a atenção, o foco da atenção deveria ser esse, né? Nesse momento de felicidade. E não que eu vou comer ali. Então, eu só tô indo pela comida. Eu só tô indo porque eu vou comer ali. E aí você fica contando você não, né? O seu sabotador fica contando essas mentiras pra você, que esse momento é um momento de aproveitar. Só que aproveitar, né? Tem um significado, pode ter um significado diferente. Vai ter um significado diferente pra você se você começar a pensar dessa forma. Então, aproveitar pra mim não é eu ir lá, exagerar, perder o controle nas coisas que eu tô comendo, comer, fazer todas, né? Então tem a copa ali, se for um evento do dia inteiro, eu vou comer o dia inteiro, coisas que estão fora da minha rotina. E depois, né? Aproveitar pra mim é eu fazer, se eu tiver que fazer minha sessão, eu faço, como a quantidade ou no ponto da minha necessidade, ou não faço se não for viável pra mim. Só que depois eu vou me sentir bem, eu vou me sentir feliz. Então, aproveitar pra mim é isso, me sentir bem com o meu corpo, com a minha mente, com as minhas escolhas. Então, gente, escolha é sempre, escolha é decisão mesmo, né? Então, se eu escolhi uma coisa, eu estou deixando outra pra trás. Então, não se enganem, tá? Vocês não vão vir aqui, quem chegar aqui, me ouvir falando: ai, olha, você pode comer de tudo, tá bom? Você vai comer, continuar bebendo, continuar comendo seu chocolate, comendo seu doce, comendo tudo que você gosta na hora que você quiser, só comer um pouquinho, porque eu sei que isso não funciona. Então, isso você não vai ouvir aqui, tá? Me desculpa. Se você tá ouvindo isso e achar que isso é ser restritiva, não é. Isso é escolha, porque não tem como. É por isso que as pessoas ficam nessa busca imensa pelo emagrecimento e nunca conseguem. Porque tá sempre tentando fazer desse jeito. Ela não quer abandonar nada do que ela faz hoje, né? Ela quer só diminuir, ela não quer abandonar nenhum comportamento que ela tem hoje, porque ela não quer se desfazer dessa sensação de prazer. Isso é muito ruim. A gente precisa se expor ao desconforto. Precisa, né? Não tô falando que é tudo de uma vez, que, meu Deus do céu, eu não vou comer mais nada, nunca vou ter exceção. Não é isso que eu tô falando. Mas algumas coisas você precisa ir soltando, né? Se a gente tem alimentos, produtos alimentícios que a gente sabe que faz mal pro nosso corpo e pra nossa mente também, porque tem alimentos que vão fazer a gente ficar o tempo todo querendo. Então não adianta eu comer um pouquinho. Não adianta eu ter isso na minha rotina. Uma coisa é rotina e outra coisa é exceção. Se você tem isso como rotina, e rotina não tô falando que eu comi todo dia. Não, às vezes 3 vezes por semana, final de semana. Se eu faço todo final de semana, é rotina, não é exceção. Então, resumo da live aqui pra terminar, né? O objetivo aqui não é te falar que comer não é legal, que a gente não precisa, que a gente não deve comer coisas prazerosas e sentir prazer comendo, tá? Isso vai existir, isso vai acontecer, só que isso não é sinônimo de felicidade. Se eu tô colocando a comida como centro da minha vida, como centro das atenções, como se só existisse isso e eu dependesse disso para ser feliz, algo está muito errado. Então comece a colocar a comida no lugar que ela deve estar. Assim como você deve colocar comida de verdade como prioridade na sua vida, para nutrir o seu corpo, você deve colocar a exceção no lugar dela. Como ter um momento de prazer que não acontece sempre. Lembra do exemplo que eu dei das compras? Se comprar é uma necessidade, porque eu tenho as minhas necessidades de pagar minhas contas, de comer, de fazer as coisas que eu preciso, e a todo momento eu fico atendendo um prazer de comprar só o que eu quero, uma hora a minha conta vai chegar, eu não vou conseguir pagar os meus boletos, e isso vai me gerar muitos problemas. Então, traga isso para sua alimentação. O que você anda fazendo hoje, né? Você coloca isso, você coloca a exceção como... Você tem a ideia, assim, de que, não estou fazendo exceção, mas pensa bem se o que você está fazendo é realmente exceção ou se você está deixando isso como prioridade. Se você tá se sentindo mal, às vezes, por recusar comida, recusar
esse tipo de coisa, ultraprocessado, açúcar, produtos alimentícios no seu dia a dia, porque você acha que não, se eu comer um pouquinho tá tudo bem, você está sendo totalmente controlado pela comida. Quando você muda a sua mente, quando você confronta esse sabotador, né, que eu falei que a gente tem sabotadores na mente que tentam convencer a gente com certos discursos para que você coma, o que você tem que fazer é confrontar isso. Não é simplesmente acreditar. Esse pensamento ele vai vir sempre, muitas vezes, várias vezes no ano, várias festas no ano. E o que você vai fazer? Você vai sempre ouvir e acreditar? Você já está cansada de saber que isso não funciona. Então, nesse momento que esse sabotador tentar fazer esse discurso, confronta. Não, eu não me sinto bem assim. Eu não me sinto bem depois. Se chega minha segunda-feira ali, eu exagerei no meu final de semana, eu me sinto mal, me sinto péssima. O meu corpo mostra isso pra mim. Né? Isso vai me gerando frustração, isso vai gerando coisas no meu corpo que eu não quero sentir. Então, não, isso que o sabotador tá me contando é uma tremenda de uma mentira. Eu não vou fazer essa exceção agora. Não preciso fazer isso agora. E é assim que você vai moldando. Isso é um tipo de sabotador, tá? Existem vários. E é assim que você vai conseguindo moldar a sua mente para que você consiga dizer não quando tem que dizer não, tá? Não ficar nessa coisa de que, ai meu Deus, coitadinha de mim, eu preciso aceitar todas as vezes, nem que seja um pouquinho, porque afinal é muita restrição. Não é restrição, é decisão, é escolha, tá bom? Saiba fazer as suas exceções no momento que elas realmente forem valer a pena. Então, quando você for fazer alguma coisa assim, pense se vale a pena sentir tudo isso. Se você achar que sentir esse mal-estar, sentir essas coisas no seu corpo, essa frustração que você tem depois de um episódio de descontrole, né, de um final de semana de descontrole, um dia de descontrole, se isso não te afeta, se você tá bem com isso, ok, segue sua vida. Agora não, se isso te incomoda, se toda a consequência disso te incomoda, se estar acima do peso te incomoda, se você olhar no espelho e não se ver, não tá satisfeita com o que você tá vendo mesmo, se isso tá te afetando em outras coisas da vida, não fala que isso é felicidade, por favor, tá? Então, comer é bom sim, nós temos que comer por prazer sim, mas coloque a comida no lugar que ela sempre deveria ter estado. Não é o centro da sua vida, tá? Ela é só um pouquinho de tudo que acontece na sua vida. Comida é só um pequeno detalhe que vai ter ali no seu dia a dia. Não deve ser nunca o centro o centro mesmo da sua vida, tá bom? Vou encerrar aqui a live. Obrigado por todos que estiveram aí. Comenta aqui se você tá assistindo no gravado. Põe nos comentários o que você achou. Você vê a comida dessa forma? Como que você lida com esse tipo de situação, né? De ter eventos, você se descontrola? Como que você consegue lidar com isso? Você se relaciona bem com isso ou não? Você se sente incomodada? Eu vou gostar muito de saber o que acontece com você também para poder ajudar mais você aqui nos conteúdos, tá bom? Um beijo para todos e até a próxima live.